A história bíblica de Sodoma e Gomorra, presente no livro de Gênesis, é uma narrativa de profundidade teológica e moral, carregada de simbolismo e implicações que ecoam através dos tempos. Ao mergulharmos mais a fundo nessa saga, somos conduzidos por uma jornada que transcende a simples descrição de eventos, revelando camadas de significado que permeiam a complexidade humana e a justiça divina. A trama tem início nos Carvalhais de Manre, onde Abraão, o patriarca cuja fé é recompensada com promessas divinas, recebe a visita de 3 misteriosos viajantes. A sagacidade de Abraão se destaca ao discernir a natureza divina desses hóspedes, que se revelam como anjos portadores de notícias extraordinárias. O anúncio de que Sara, já idosa, conceberá e dará à luz Isaque sinaliza a concretização das promessas divinas, marcando o início de uma linhagem fundamental na história bíblica. Enquanto Abraão lida com esses eventos, 2 anjos partem em direção a Sodoma, uma cidade que se tornaria sinônimo de depravação moral ao longo das eras. Abraão, por sua vez, permanece com o 3º anjo em um diálogo ousado diante de Deus. Nesse intercâmbio fascinante, Abraão negocia com o Criador, buscando a garantia de que se pelo menos 10 justos fossem encontrados, a ira divina seria contida. No entanto, a constatação sombria é que nem mesmo esse contingente de justos é encontrado, ressaltando a profundidade da corrupção moral nas cidades condenadas. Os 2 anjos, agora em Sodoma, encontram refúgio na casa de Ló, sobrinho de Abraão e homem justo em meio à imoralidade circundante. A perversidade da cidade se revela quando os habitantes, mergulhados na depravação, cercam a casa de Ló, exigindo os visitantes para satisfazer seus desejos lascivos. Essa cena pungente é um reflexo vívido da degeneração moral que aflige Sodoma e Gomorra. Diante da iminente catástrofe divina, os anjos instruem Ló a fugir com sua família antes que o juízo caia sobre as cidades. Ló, hesitante e relutante, parte com sua esposa e filhas. A destruição divina, simbolizada por uma chuva de enxofre e fogo, desencadeia-se sobre Sodoma e Gomorra, reduzindo cidades opulentas a escombros. Essa imagem apocalíptica não é apenas uma retribuição pela perversidade, mas também um símbolo da justiça divina, implacável e inevitável. No entanto, mesmo em meio à fuga, a desobediência persiste. A esposa de Ló, desafiando a ordem divina de não olhar para trás, cede à tentação e se converte em uma estátua de sal. Essa reviravolta dramática ressoa com simbolismo, alertando sobre as consequências da desobediência, mesmo diante da misericórdia divina. A história de Sodoma e Gomorra transcende sua narrativa original, tornando-se um ponto focal para debates teológicos sobre a natureza da justiça divina, a paciência de Deus e a fragilidade humana diante da tentação. Como um episódio fundamental na tradição bíblica, continua a moldar interpretações teológicas e éticas, ecoando ao longo dos séculos como uma advertência atemporal sobre os perigos da decadência moral e da desobediência aos princípios divinos. Por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída? A história da destruição de Sodoma e Gomorra, apresentada no livro de Gênesis na Bíblia, é um episódio rico em simbolismo e significado teológico. Ao explorarmos essa narrativa em maior profundidade, somos confrontados com as complexidades morais e as implicações divinas que permeiam esse relato antigo. O contexto começa quando 2 anjos visitam a cidade de Sodoma, onde o justo Ló os acolhe em sua casa. No entanto, a depravação moral da cidade logo se revela quando um grupo de homens mal-intencionados cerca a casa de Ló, exigindo que os visitantes sejam entregues para serem abusados sexualmente. Esse evento dramático destaca a extrema imoralidade que caracterizava Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção moral. Diante dessa situação crítica, os anjos revelam a Ló a iminente destruição que Deus planejou para Sodoma e Gomorra. A perversidade dos habitantes dessas cidades atingiram um ponto sem retorno, e a justiça divina estava prestes a ser executada. Ló e sua família são instruídos a fugir antes que o juízo caísse sobre as cidades.
Essa ordem divina reflete a paciência de Deus ao conceder uma oportunidade de escape àqueles que ainda mantinham alguma retidão. Antes da destruição, Abraão, ao saber do plano divino, intercede em favor das cidades perante Deus. Ele realiza uma negociação corajosa, buscando garantias para a preservação das cidades se um número mínimo de justos fosse encontrado. Esse diálogo entre Abraão e Deus revela a natureza compassiva de Deus, mesmo diante da inevitabilidade do julgamento. Infelizmente, a busca de justos em Sodoma e Gomorra é infrutífera. Não há um número suficiente de pessoas virtuosas para salvar as cidades da ira divina. A destruição é anunciada na forma de uma chuva de enxofre e fogo. Um evento catastrófico que reduz essas cidades prósperas a destroços e cinzas. A história de Sodoma e Gomorra é frequentemente interpretada como um alerta sobre os perigos da depravação moral e da recusa em se arrepender. Essa narrativa também destaca a justiça divina, que, mesmo diante da paciência, eventualmente exige prestação de contas. Além disso, muitos estudiosos veem essa história como um exemplo do papel da intercessão e negociação na relação entre a humanidade e Deus. Ao longo dos séculos, a história de Sodoma e Gomorra serviu como uma fonte rica para debates teológicos e reflexões éticas, provocando perguntas sobre a natureza da justiça divina, a paciência de Deus e as implicações morais para a humanidade. Independentemente das interpretações específicas, essa narrativa continua a ressoar como uma narrativa que transcende o tempo, oferecendo lições atemporais sobre moralidade, arrependimento e a soberania divina. As histórias de Sodoma e Gomorra são encontradas no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Os capítulos específicos são Gênesis 18 e 19. Abaixo estão alguns versículos-chave relacionados a essa narrativa. Gênesis capítulo 18 versículo de 20 a 21. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que tem feito corresponde ao clamor que chegou até mim. Se não, eu o saberei. Gênesis capítulo 18 versículo de 22 a 33. Neste trecho, Abraão intercede em nome das cidades, questionando Deus sobre a possibilidade de salvar a cidade se houver um certo número de pessoas justas. Gênesis capítulo 19 versículo de 1 a 3. Os dois anjos chegaram a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se e foi ao encontro deles e prostrou-se, rosto em terra, e disse: Veis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Gênesis capítulo 19 versículo de 12 a 14. Então os homens disseram a Ló: Tens alguém mais aqui? Genro, filhos, filhas, ou todos os que te pertencem na cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até ao Senhor dos Exércitos. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Gênesis capítulo 19 versículo de 24 a 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo da parte do Senhor dos céus. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Estes versículos oferecem um resumo das histórias de Sodoma e Gomorra conforme apresentadas na Bíblia.